Estamos de volta e no DC Notícias nós estamos recebendo o Coronel Ricardo Bezerra. Ele que escreveu sobre sua experiência no Haiti, desafios, histórias, como foi esse período. Ele que é autor do livro Missão Haiti, 7 lições de liderança. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Andréia. Boa noite, telespectadores. Dizer que é um prazer para mim estar aqui, a gente ter uma oportunidade de ter uma boa conversa e poder passar algumas mensagens importantes aí que constam da nossa obra, né, do livro Missão Haiti. Coronel, conta um pouquinho para a gente. Hoje o senhor está em Foz do Iguaçu, desempenhando que função? Antes da gente conversar um pouquinho do livro, dessas histórias tão importantes que o senhor vai passar aqui para a gente. Quem é o Coronel Ricardo, que está hoje morando em Foz do Iguaçu? Bom, eu estou morando em Foz do Iguaçu desde fevereiro. Em fevereiro, logo após a nomeação do general Silvio Luna para diretor-geral da Itaipu Binacional, né, do lado brasileiro, e ele me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Eu aceitei prontamente e desde fevereiro estamos aqui, né, fiz aquela proposta da gente mudar a gestão, né, de fazer um trabalho bacana na empresa. E estamos desde fevereiro, então, fazendo esse trabalho. E está sendo muito gratificante. Agora, então, vamos contar um pouquinho desse livro também, tão interessante, que nós conversávamos há pouco na hora do intervalo. Missão Haiti, 7 lições de liderança. Do que se trata esse livro? Bom, esse livro, né, aproveitando até o próprio título ali, ele é um case de liderança. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade, né, eu trabalhei 37 anos no Exército, né, me aposentei ano passado. E durante esse tempo a gente trabalhou sempre conduzindo grupos e capacitando também pessoas para liderar. E tem um caso que foi a oportunidade que eu tive de dezembro de 2015 a junho de 2016 de comandar o batalhão brasileiro no Haiti, que eram 850 homens e mulheres das três Forças Armadas. Permanecemos lá 7 meses e era um grande desafio. E esse livro, então, se propõe a mostrar, nesse case, que qualquer pessoa, que a liderança, na verdade, é uma coisa construída, né? Muitas vezes existe um mito de que o líder é alguém que nasceu com um dom a mais do que os outros, alguém que tem uma mágica, uma magia, alguma coisa assim. E o livro se propõe a mostrar que não é nada disso, o líder se constrói, seguindo regras, né, comportamentos éticos, respeitando os limites, conhecendo as pessoas, se pode conduzir grupos, inclusive em grandes desafios como foi esse. Então, a proposta do livro é mostrar essa construção. Então, qualquer pessoa que leia esse livro atentamente, ele vai realmente entender como se constrói uma relação de liderança e ver que realmente é possível. Seja uma relação de liderança profissional, seja no ambiente militar ou no ambiente civil, seja dentro de casa, seja em qualquer ambiente onde 2 pessoas, uma precisa conduzir a outra, motivar a outra em alguma direção. Então, a proposta desse livro é mostrar que podemos nos construir como líderes. Em que momento que surgiu essa ideia? Eu vou escrever um livro, eu vou repassar, eu vou compartilhar essas histórias, essa experiência de vida. Foi em alguns momentos difíceis, algum momento lá, o senhor pensou assim, puxa, eu tenho tantos anos, tanta experiência, e até então está só comigo essa experiência. Em que momento que surgiu essa ideia? Na verdade, André, essa sua colocação é muito boa, né? Que a gente chega numa fase da carreira já maduro, né? E às vezes sente isso, sente a necessidade de passar para as gerações adiante os conhecimentos e as experiências adquiridas. Mas aqui tem um episódio bem interessante que caracteriza a decisão, o dia que eu decidi escrever. Lá no Haiti, o Exército Brasileiro, ele manda para cada contingente, ele manda uma equipe de psicólogos que fica aproximadamente entre 1 semana e 10 dias e faz uma verdadeira avaliação dos relacionamentos. Levanta os fatores que estressam a tropa, os que motivam, levanta a dinâmica entre as relações e faz uma certa mensuração de desempenho de quem está em cargo de chefia. Então, tivemos uma boa surpresa no 4º mês, quando foi feita essa avaliação, né? O índice de aprovação do comandante foi de 98,16%. Quando nós voltamos para o Brasil, no período da desmobilização, eles fazem outra pesquisa. E deu aproximadamente o mesmo valor. A psicóloga-chefe
da equipe, ela me chamou depois, né, da desmobilização, e ela queria saber, ela falou, olha, 98% é quase unanimidade. Que bacana. O que você fez para... Né, sabiam que a tropa tinha tido um bom desempenho. Falou, pô, bom desempenho com alto nível de satisfação, a gente precisa saber essa fórmula. E eles me pediram para eu escrever. E aí eu comecei a escrever um caderno de lições aprendidas. E quando eu estava escrevendo, aí me deu um insight. Eu disse, não, eu não vou parar isso aqui num caderno de lições aprendidas. Aqui está uma oportunidade de passar uma grande experiência adiante. E aí surgiu a ideia de escrever o livro. E aí eu comecei a escrever e agora foi o lançamento, né? E vamos fazer um lançamento em Foz em breve, né? É 7 lições de liderança. Por que esse número 7? É algum número que representa algo? Não, na verdade não é, porque não representa nada, assim, especificamente. Na verdade o livro ele tem uma estrutura que funciona assim. Ele tem um prólogo, onde a gente explica o que é o Haiti, o que era a missão de paz, o que fazia a tropa brasileira lá. Então nesse prólogo ele coloca o leitor no contexto onde nós trabalhamos. A partir daí, são 7 lições de liderança. Então, são episódios onde a gente trabalha todas as questões de liderança, as principais. E, no final, tem um epílogo onde a gente coloca as pesquisas, o resultado das pesquisas. Então, a ideia desse livro é que o leitor, ele, à medida em que ele vai lendo, ele vai compreendendo como se constrói e, no final, ele chega à conclusão, é muito interessante, que eu já recebi alguns feedbacks de alguns leitores. Eu estou bastante curiosa, para confesso. O feedback dos leitores, em sua grande maioria, diz o seguinte, quando a gente chega no último capítulo, no epílogo, a gente entende por que o resultado. Está claro, a gente quando chega no final, é óbvio que tinha que dar aquele resultado, pelo que foi feito. Então, a gente mostra um caminho, né? Um caminho, não necessariamente o único, mas um caminho de construção. Então, alguém que se propõe a conduzir pessoas, conduzir grupos, seguindo esse caminho, ele provavelmente vai chegar lá. Como a gente... isso aqui, na verdade, né, foi uma experiência acumulada ao longo de vários anos de carreira, mas, numa situação extrema, ela foi posta à prova. Uma situação onde nós trabalhávamos com ajuda humanitária, trabalhávamos com pacificação na favela. Então, tivemos confrontos, trocas de tiro, então, atuações da madrugada, então, várias situações de risco. Vivíamos num ambiente de isolamento, dentro de uma base, com uma série de restrições, todo mundo armado. Saíamos da base apenas para cumprir missões e retornávamos para a base. Então, a nossa vida estava ali, dormíamos em container, muitas vezes consumíamos a nossa ração. Nossa. Então, era uma vida realmente, né, a vida castrense, né, como a gente caracteriza a vida militar, de muito sacrifício. E isso gera limitações e, consequentemente, tensões, né, como, por exemplo, o afastamento da família, a questão do próprio risco de vida. Também gerava muita preocupação a questão de doenças, né, no Haiti se adquiria muitas doenças, então a gente tinha que tomar uma série de medidas. As pessoas tinham preocupação com a saúde, consumo de alimento, água, tudo isso a gente tomava uma série de medidas, mas sempre havia um risco permanente. Então, nesse ambiente de tensão, até hostil, né, nós atuávamos numa favela, que era Cité Solé. Essa favela ela já foi considerada o local mais violento do mundo, quando a tropa brasileira atuava lá. E ali era um local de 300 mil habitantes, onde não se tinha luz elétrica, água, esgoto, não se tinha nada. Então, a população vivia 300 mil pessoas confinadas num ambiente altamente hostil. E nós atuávamos lá. Então, isso tudo tinha um grande impacto sobre a tropa, né? Conviver com aquela miséria extrema, padrões que não existem no Brasil. Eu já tive oportunidade de trabalhar no sertão do Nordeste e outros locais no Rio de Janeiro também, atuar nas favelas do Rio de Janeiro. E esses padrões de miséria que nós encontramos lá não existem no Brasil. Então, nesse ambiente, se exigiu de forma extrema, né, uma certa habilidade para conduzir pessoas. E aí a gente registra nesse livro e a gente espera que a gente possa passar para todas as pessoas, né, que pretendem conduzir
grupos de pessoas, né, com algum objetivo, né, de conquistar um objetivo, seja ele profissionais ou pessoais, a gente pretende passar essa experiência. E como foi escolher essas histórias? O senhor falou que são muitas histórias, são muitos fatos, cada dia uma nova história. Mas o senhor relata algumas dessas histórias aqui. Como é que foi fazer essa seleção das principais histórias, dos principais fatos, esse momento emocional? E agora, o que mais importante eu coloco nesse livro? Afinal, é tudo importante, mas como é que foi selecionar tudo isso? Bom, a gente entende que, aí tem que falar um pouquinho de liderança. O livro é uma coisa interessante de destacar, ele não é teórico, ele é um estudo de caso, né? A gente conta as histórias e coloca reflexões sobre as histórias. Essa foi a metodologia utilizada. Então ela não está centrada no personagem comandante, que no caso era eu, ela está centrada através da minha visão reflexiva dos episódios. Então são reflexões de alguém que já tinha alguma experiência sobre liderança e sobre como conduzir os grupos. A relação da liderança entre o líder e os liderados, ela na verdade é uma dinâmica de relacionamento que tem outras variáveis. Uma variável muito importante é o contexto. Então, se o contexto muda, a própria forma de se liderar também deve mudar. E outra é a capacidade de comunicação entre o líder e os liderados. Então, uma coisa é eu conduzir um grupo presencialmente, outra coisa é se eu estou afastado. Então, a própria técnica e a forma de se conduzir varia. Então, o livro ele foi estruturado mais ou menos na dinâmica dessas 4 variáveis. Então, eu começo falando do líder, como se prepara, como se capacita. Tem uma parte muito interessante, que é a parte da autocrítica, que é uma coisa transversal durante todo o processo de liderança. Se tem uma característica que o líder não pode ter, que é alguém que realmente se propõe a liderar, é a soberba. Ela limita muito, porque ela limita, não por uma questão de certo e errado, mas sim por uma questão prática, de que ela limita a autocrítica. Então, se eu me acho alguém superior, eu vou ter dificuldade de fazer minha autocrítica. Então, a autocrítica ela é muito importante do início do processo ao final. O tempo todo a gente está interagindo e está fazendo autocrítica, está se aperfeiçoando. O livro começa com definindo, né, as características do líder e, na verdade, contando a preparação, a autocrítica, como se cria uma estrutura de autogestão emocional, porque a liderança, basicamente, é um fenômeno emocional. Então, a gente se prepara emocionalmente. Depois disso, ela entra na parte dos liderados. A gente analisa cada grupo. Por exemplo, eu tinha um grupo de mulheres, como conduzia aquelas mulheres naquela situação, numa dinâmica onde a maioria era masculina, num ambiente de conflito armado, e as próprias mulheres elas tinham formações muito distintas. Então, por exemplo, eu tinha uma mulher jornalista, tinha uma mulher veterinária, tinha uma mulher que trabalhava na parte de nutrição. Então, formações diferentes, e tudo isso vivendo naquele ambiente de conflito, no ambiente de tensão. Tinha os haitianos que trabalhavam conosco, nós tínhamos soldados, sargentos, oficiais de níveis intelectuais, de qualificação diferente. Então, você não pode dar para cada um o mesmo tratamento. Né? A relação ela tem que ser o mais personalizada possível. Então, isso também exigia, né, na relação dessa variável líder-liderado, uma flexibilidade muito grande, uma capacidade de adaptação do líder aí. E, por último, uma segunda variável é o contexto. Então, assim, o ambiente, né, como eu falei anteriormente, ele tinha uma influência muito negativa, de tensão e de miséria. Então, eu tinha que interagir com essa variável também. Então, por exemplo, quando a gente passava por situações críticas, onde a gente via a banalidade da vida, né, a forma como se tratava a vida lá, a gente tinha que se colocar como nós éramos a esperança daquele povo. Né? Tem um episódio muito interessante, né? No final a gente tinha 100 haitianos que trabalhavam conosco, e no final, quando a gente estava para ir embora, os haitianos se reuniram e fizeram uma homenagem para a gente. E cantaram, fizeram uma música para a gente, homenagem aos brasileiros. Interessante destacar, homenagem aos brasileiros, não era só a mim, nem ao meu contingente só, eram os brasileiros como um todo. E eu perguntei para o chefe deles, né, por que eles estavam fazendo aquela homenagem. E aí ele me falou uma coisa que, naquele contexto, me fez refletir muito. Ele falou assim, é porque vocês se importam conosco. Se a gente olhar desavisado, pode não parecer uma coisa muito profunda, mas, na verdade, quando a gente imagina um contexto de violência, de banalidade da vida,
de miséria extrema, se importar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um ato desse no mundo. Às vezes um gesto, né, de quem tem o poder, né, a arma, o poder de decidir. Eu tinha ambulância, eu tinha tropa, eu tinha acesso, né, ao poder político. Então, se importar fazia diferença muitas vezes entre a vida e a morte. E ele faz essa homenagem, ele fala, vocês se importam, né, porque no ambiente onde pouca gente se importava com pouca gente. E essa parte do ambiente, então é muito importante a gente atuar no ambiente. E por fim a questão da comunicação. Se a gente não se comunica, não existe a relação, né? Então a forma de se comunicar, de tratar, a forma de se passar a mensagem, o exemplo, né, que é a forma de comunicação mais poderosa. Então, por exemplo, ali, né, em algumas situações que a gente passou, como o nível de estresse e o risco de vida muitas vezes chegava num limite. Então a pessoa ia entrar numa favela, numa operação à noite, sabia que ia ter troca de tiro e que alguém podia ser ferido, ela própria podia ser ferida. Então cabia a mim aí, em alguns momentos, avaliar quando o grau de risco realmente era elevado e ir junto, né, com a tropa. Eu conto aí, né, tem até 3 episódios num dos capítulos que eu conto o poder do exemplo. E aí cabe ao líder fazer a avaliação, porque também ele não pode se precipitar e tomar o lugar das lideranças intermediárias, que é muito importante também, mas cabe a ele saber que existe um momento que ele tem que dar a cara a tapa. Ele tem que ir lá e se apresentar no risco. Na verdade, esse exemplo, né, ele serve não só no Haiti, os nossos valores lá, a nossa preocupação muitas vezes era o risco de vida, mas às vezes numa empresa o risco é outro, o risco é um negócio, né, fechar um acordo, tomar uma determinada decisão, e o subordinado, o comandado lá, né, o funcionário, empregado, ele olha para o chefe e quer ver o exemplo. Ele quer ver alguém que se arrisca, que espera que ele se arrisque, que espera que ele tome atitudes, né? Então o empregado espera ver no chefe aquilo que o chefe espera dele. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Como é que a gente traz essas lições para o mundo civil, para essa atualidade civil? O senhor já está começando a contar um pouquinho para a gente assim, da empresa. Então, essas lições também são importantes hoje para que esse mundo, digamos assim, civil. Exatamente. A liderança nada mais é do que uma relação entre pessoas, né? Uma dinâmica afetiva entre pessoas, onde alguém influencia alguém para alcançar algum objetivo. Então, no caso das empresas, a influência dos empregados, dos chefes sobre os empregados para alcançar os objetivos da empresa ou da instituição, eles são um fenômeno de liderança, né? Se realmente a gente consegue motivar, porque o ideal, veja bem, em qualquer relação de condução, de chefia, o ideal é que a pessoa faça por motivação e não por medo. O chefe não use a autoridade formal, né, para dar uma ordem e o outro cumpra porque simplesmente o chefe está mandando. O ideal é que o grupo esteja coeso, acredite na missão e seja motivado emocionalmente para cumprir. Ele acredita, ele quer fazer aquilo. Ele acredita na proposta, ele acredita na liderança dele, que o está conduzido para uma proposta bacana, uma proposta que vai chegar em algum lugar. Então, na verdade, esse conceito de liderança ele está em qualquer lugar, ele está nas empresas, ele está em casa, e o livro ele coloca esses conceitos todos, apenas num contexto. O estudo de caso é num contexto extremo, mas, na verdade, um contexto extremo que pode ser aplicado em qualquer situação, até mesmo com os filhos, né? Certeza, com certeza. Agora em Foz do Iguaçu, para quem quiser conhecer todas essas histórias, conhecer um pouquinho mais do livro, aqui vou mostrar aqui na minha câmera aqui, Missão Haiti, 7 lições de liderança. Foz do Iguaçu, quando é que sairá como é que o senhor vai autografar esses livros para a gente aqui em Foz do Iguaçu? Bom, eu já fiz 2 lançamentos do livro. O primeiro foi agora no meio do mês de setembro em Brasília, que também me surpreendeu até, a fila lá no restaurante Carpe Diem até a rua. Fizemos essa semana lá em Sapucaia. Na verdade, em Sapucaia, a gente fez em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, de onde vinha a maior parte da tropa. Então a gente reuniu o pessoal do batalhão e fizemos um lançamento lá. Olha só que bacana. E agora, no dia 15, no restaurante Empório com Arte, a partir das 19 horas, aqui em Foz do Iguaçu, nós estaremos fazendo o lançamento, né? Eu vou estar lá fazendo a dedicatória para quem estiver presente.
E espero, né, as pessoas que tiverem curiosidade e quiserem aperfeiçoar e aprender, né, nessa arte que é de se conduzir pessoas, eu acho que eles têm um case excepcional que pode ser útil até para as mães conduzirem os filhos, porque, na verdade, tem ensinamentos aí para se conduzir grupos aí em todas as situações, na verdade é essa. Coronel, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias. Estou curiosíssima para ler o livro, né? São muitas histórias, isso desperta, só de ouvir o senhor falar, assim, desperta um interesse muito grande da gente conhecer um pouquinho dessas histórias, dessa sua experiência, dessa sua vivência nesse tempo todo. Agradecer mais uma vez, reforçar esse convite para que todos prestigiem aqui em Foz do Iguaçu e também o senhor tem pelas redes sociais um movimento que dá para acompanhar esse trabalho? Eu tenho um Instagram, missão, né, sem o tio, né, missão _ Haiti, onde eu estou postando as fotos, eu estou postando também as fotos dos eventos. Então, a ideia é interagir com o leitor através dali. Os leitores também estão dando bons feedbacks também por esse Instagram. Então, é muito bom para a gente interagir. E, na verdade, no futuro eu pretendo também trocar ideias sobre liderança, passar ensinamentos, fazer algum tipo de discussão, tirar dúvida, orientação. A gente pretende avançar nesse sentido através dessa ferramenta do Instagram mesmo. Coronel, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua participação conosco aqui. O livro já é um sucesso, desejamos muito mais sucesso e que muitas pessoas prestigiem esse lançamento, que com certeza vão aproveitar muitas histórias interessantes. Obrigada mais uma vez. André, eu que agradeço os espectadores e espero todos vocês lá. Inclusive, lhe espero lá. Vai ser um prazer recebê-la. Com certeza. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E assim nós encerramos o DC Notícias de hoje. Voltamos ao vivo amanhã, a partir das 6h30 da tarde, com mais informações para você aqui da região, da fronteira. Obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau.